Mateus 5, verso de número 43, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Espírito Santo, fale conosco. Fale conosco. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e que nós venhamos, Senhor, a entender o Teu Evangelho. Abençoe-nos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito. Amém. Bom, título do meu sermão é O Cristão e os Inimigos, parte 2. Na mensagem anterior, nós vimos os versos 43 e 44, e lá nós vimos que o homem ele possui um entendimento distorcido a respeito do amor ao próximo. Ele possui esse entendimento. No verso 43, Jesus fala, vocês ouviram, ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Só que, na verdade, odiar os inimigos não está na Bíblia. Pelo contrário, nós vemos no Antigo Testamento que a palavra de Deus ela sempre vai nessa linha de amar o seu próximo e muitas vezes o seu próximo vai ser até mesmo o seu inimigo. Nós vemos, por exemplo, que Davi orava pelos seus inimigos e demonstrava de forma prática, dando comida muitas das vezes e água para os seus inimigos. Então, o homem, de uma forma geral, ele possui esse entendimento distorcido quando o amor em relação ao amor ao próximo. Então, nós amamos quem nos ama e nós odiamos quem nos odeia. Nós amamos quem nos ama, quem nos favorece, e nós temos a tendência de não gostar muito daqueles que não nos favorecem. E nós vimos também, no verso 44, que os discípulos de Jesus, eles são chamados a amarem de forma prática os seus inimigos. E isso inclui, inclusive, orar por aqueles que os perseguem. Mateus, quando registra essa carta, esse evangelho, na verdade, e ele coloca esse destaque dos inimigos, existiam perseguições já naquele tempo da igreja. Então, a igreja já era perseguida. Então, e nós vemos Jesus orando na cruz pelos seus inimigos. Nós vemos Estevão orando pelos seus inimigos, por aqueles que estavam lhe apedrejando. Nós vemos Paulo orando pelos seus inimigos. Então, assim, a forma prática de demonstrar amor por um inimigo é orar por ele, é dar de comer, se for necessário, se estiver passando fome, dar água se ele estiver morrendo de sede. Então, e os discípulos de Jesus, eles devem amar seus inimigos de forma prática, indo na contramão do mundo. O texto de hoje é uma continuação. Então, no verso de número 45, nós vemos a terceira verdade do texto. O amor aos inimigos revela que somos filhos do Pai. Diz assim, Jesus falando, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, a terceira verdade presente no final aqui do capítulo 5 é que quando o discípulo de Jesus ama os seus inimigos, ele torna visível a filiação dele. Ele mostra para os demais e para si mesmo que ele também é um filho de Deus. Então ele revela essa filiação de Deus. Por quê? Porque Deus amou os seus inimigos de forma prática, antes que eles fizessem qualquer coisa boa ou má. Por exemplo, você que recebeu Jesus, você que é um discípulo de Jesus,
Hoje você pratica boas obras, hoje você ajuda pessoas, você ora pelas pessoas, você estende a mão, você coloca a mão no bolso por pessoas. Mas Deus amou você antes de você fazer qualquer coisa boa. Então, o amor recebido por aqueles que foram adotados pelo Pai, ele transborda no relacionamento com os outros, incluindo até mesmo os inimigos. Mateus capítulo 5, 44, 45, né, o texto completo diz assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Então, Jesus estabeleceu um paradigma do amor prático aos inimigos, ou seja, o qual incluía ajuda e oração até mesmo por aqueles que os perseguem. Aqui, Jesus explica que essa atitude, esse amor com os inimigos, torna o discípulo mais parecido com o Pai. E é interessante hoje, Dia dos Pais, né, falando sobre Pai. Esse amor do discípulo para os seus inimigos conforma o seu caráter, conforma a sua vida, modela a sua vida com o caráter, com a vida do Pai. Ao falar isso, Jesus não estabelece uma condição para fazer parte da família de Deus. É interessante que, se nós lermos esse texto de forma isolada, por exemplo, façam isso para serem filhos do Pai Celestial, dá uma ideia de que nós precisamos fazer para se tornar filhos. Mas não é essa a intenção de Jesus, não é o que Jesus está dizendo. Visto que nós fomos adotados na família de Deus, então nós nos ajustamos para sermos mais parecidos com Deus. Então o ponto dessa passagem aqui, segundo D. Carson, não é anunciar o meio de se tornar filho de Deus, mas a necessidade de buscar uma filiação de acordo com o caráter de Deus, ou seja, imitar a atitude de Deus. E é o que os filhos fazem com seus pais, eles procuram imitar seus pais, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, né? Até o ditado fala que filho não escuta conselho, filho escuta exemplo. Então, quando nós amamos nossos inimigos de maneira prática, nós nos tornamos mais parecidos com Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com o Pai. Quando nós amamos o nosso inimigo, nós alinhamos o nosso caráter com o caráter de Deus, porque Deus amou seus inimigos. E para entendermos melhor o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos entender o que significa a adoção, o que significa Deus nos adotar em sua família. Paulo, em Efésios capítulo 1, se você quiser abrir comigo, Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o ser humano, ele não é por natureza filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Gênesis é muito claro nessa questão, que o ser humano, ele é uma criatura de Deus. Diferente das demais criaturas do Senhor, diferente das aves, diferente dos animais, diferente da natureza. Por quê? Porque o homem carrega a imagem de Deus. Mas ele continua sendo uma criatura de Deus. Mas Paulo nos diz que Deus, no seu amor, nos predestinou. E Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja. Paulo está se dirigindo para a igreja de Éfeso.
Então Paulo está dizendo, em amor Deus nos predestinou para entrarmos em sua família através da adoção. Então, o discípulo de Jesus, ele foi predestinado por Deus lá na eternidade, antes que ele houvesse feito qualquer coisa boa ou má. Deus o elegeu e o predestinou para ser adotado em sua família. O tema da predestinação, o tema da eleição, é um tema muito, algumas pessoas possuem dificuldades, mas a verdade é que Deus escolheu homens e mulheres de todas as tribos, línguas e raças e nações para ser adotado em sua família. Nem todos serão salvos, mas todos aqueles a quem Deus escolheu, predestinou para ser adotado em sua família, serão adotados em sua família. De acordo com o site da Conjur, a adoção ela é um ato jurídico. A adoção ela é um ato jurídico onde um casal ele aceita como filho alguém que não tem laços de sangue. Então, a adoção é um ato jurídico, ou seja, quando você adota uma criança para ser seu filho, aquela criança não vai ter o seu caráter, aquela criança não vai ter o seu pensamento, aquela criança não vai ter o seu sangue, aquela criança não vai ter a sua natureza. Mas, juridicamente falando, ela se torna seu filho, sua filha, e juridicamente falando, perante a lei, perante a justiça, ela passa a ter os mesmos direitos que o seu filho de sangue, os mesmos direitos do que o seu filho natural, os mesmos direitos do filho que nasceu de você. Então, aqueles que foram adotados na família de Deus entram em um processo de santificação. E, Fernando, como assim adotados? Bom, no momento em que recebemos Jesus Cristo em nossa vida, somos salvos e somos adotados na família de Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. Então, entramos num processo de santificação, num processo de conformação com os padrões de Deus. Quais padrões? Os que são estabelecidos e revelados na Bíblia, na Escritura. Então, alguém que se tornou discípulo de Jesus precisa aprender como viver nesse mundo de acordo com Jesus. Ele recebeu um novo coração, um coração pobre em espírito, um coração ensinável, um coração humilde, um coração manso. E ele entra agora num processo de transformação da mente, renovação da mente, transformação de hábitos. Então, o discípulo de Jesus não é alguém que da noite para o dia vai virar um santo. Ele é santificado. Deus, quando olha para o discípulo de Jesus, ele enxerga alguém que é santificado. É um santo. Mas ele entra no processo de santificação que envolve transformação da mente, transformação dos hábitos. E no Novo Testamento nós vemos ecos dessa palavra de Jesus, onde nós somos exortados e encorajados a imitar o Senhor e o seu amor com os demais. João capítulo 13, verso 35, diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está falando para os seus discípulos, ou seja, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês se matarem uns aos outros. Não, né? Se vocês se amarem uns aos outros, o mundo vai olhar para vocês e vai falar: esse povo é de Jesus. Esse pessoal ali é de Jesus, porque eles se amam. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Percebe? O Novo Testamento nos leva a nos conformar nossos hábitos, nossa mente, nosso coração, nossa vida com os padrões de Deus. Jesus, certa vez, disse: vinde a mim, vinde como estais. Mas não é permaneça como estás. Porque geralmente quando ele se encontrava com os pecadores que eram salvos, que eram curados, que eram salvos, libertos, Jesus olhava para eles e falava: teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Não é vá e fica do mesmo jeito, tudo bem, estamos tudo em casa, gente. Não. Tua fé te salvou, você está perdoado, você é um filho de Deus, agora por adoção, e não peques mais. Vá e não peques mais. Ainda em Mateus 5:45, Jesus continua e diz: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha só que interessante. Deus demonstra o seu amor a todos os homens por meio de algo chamado graça comum. Graça comum. Após o pecado de Adão, lá em Gênesis, capítulos 2 e 3, nós vemos que após o pecado de Adão, o homem se tornou inimigo de Deus. Houve uma ruptura na aliança e a partir de então ele se torna inimigo de Deus. Rebelião contra Deus, vive em rebelião contra Deus. E nós vemos logo em Gênesis, no capítulo 6, que o Senhor viu a perversidade dos homens, o quanto os homens eram perversos. Olha só, Deus tinha acabado de formar o homem tinha pouco tempo que tinha cometido o pecado, e Deus olha para a humanidade e vê que o pecado já estava demais. Então Deus se entristeceu, porque a inclinação e o pensamento e o coração dos homens era para o mal. E o Senhor poderia ter acabado com aqueles homens, e é o que o Senhor faz. Em Gênesis, nós vemos que o Senhor se entristeceu de tal maneira que ele decidiu mandar um dilúvio. E a única família que foi preservada foi a família de Noé. É interessante, irmãos, que mesmo após Deus eliminar todos os homens, preservando apenas a família de Noé, o vírus do pecado não foi afogado nas águas do dilúvio. O vírus do pecado continuou mesmo em Noé e em seus familiares. Mesmo Noé, que andava com Deus, continha um vírus chamado pecado. E essa descendência que repovoa toda a terra, hospedeira do pecado, repovoa também homens e mulheres pecadores. Multiplicam-se em homens e mulheres pecadores. Mais adiante em Gênesis nós vemos também que a maldade humana continuou após o dilúvio. E o Senhor poderia castigá-los, poderia acabar com tudo e refazer tudo de novo. Entretanto, Deus, em aliança com Noé e mostrando sua misericórdia e sua graça, até mesmo com os rebeldes, até mesmo com aqueles que lhe odiavam, até mesmo com aqueles que o rejeitaram, o Senhor deu chuva para eles. O Senhor deu colheitas para eles. O Senhor deu o sol na medida certa para eles, porque se o sol for demais, morre todo mundo. Se o sol for de menos, morre todo mundo. Então o sol precisa ser na medida certa para ter a colheita, para ter a vida, para o ciclo da vida acontecer. Então Deus, ele preserva a vida humana, mesmo daqueles que o odeiam e o rejeitam. Mesmo daqueles que mataram o seu filho na cruz. E essa atitude de Deus é o que chamamos de graça comum, ou seja, Deus derrama graça sobre os homens, inclusive sobre aqueles que vão se perder, inclusive sobre aqueles que vão rejeitar o Senhor. Significa que os homens, mesmo os mais cruéis e perversos, experimentam migalhas
do favor de Deus em suas vidas. Eles recebem o fôlego de vida para respirar. Eles recebem saúde para trabalhar e eles recebem condições para subsistir. E o Senhor permite que até mesmo o mais perverso do homem tenha momentos de alegria, momentos de prazer. Prazer no casamento, prazer da amizade, prazer da família, prazer de plantar e colher, prazer de trabalhar, prazer de ser pai, prazer de ser mãe, prazer de ver os seus filhos progredirem na sua vida, prazer de criar coisas belas. A graça comum de Deus está sobre todos os homens, até mesmo sobre o pior dos homens. Isso não significa que todos vão ser salvos da sua ira. Não significa que todos os homens vão ser adotados em sua família. Não significa que todos receberão a vida eterna. Mas significa que Deus ama seus inimigos e derrama graça e misericórdia sobre a vida dos seus inimigos. E esse é um exemplo prático para aqueles que foram adotados em sua família seguirem também. A quarta verdade presente nesse texto, irmãos, é que amar aos inimigos está na contramão do mundo. O mundo vai numa direção. E os discípulos de Jesus, eles caminham contra essa direção. No verso 46 e 47, Jesus diz assim: se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, a quarta verdade presente no texto de hoje é que amar aos inimigos é andar na contramão do mundo. O mundo entende que o amor ele deve ser dado, entregue para quem merece. É isso que o mundo nos ensina, é isso que nós vemos na novela, que nós vemos nos filmes, que nós vemos na nossa vida, na nossa casa às vezes. É muito fácil amar quem nos ama, difícil é amar quem te odeia. Difícil é amar quem te persegue. Jesus Cristo, entanto, nos explica que esse tipo de amor não é nada demais, ou seja, é obrigação, é o mínimo. Bob Utley diz que as atitudes do cristão devem ir além daquelas praticadas pelos incrédulos. Jesus vai dizer também que se a nossa justiça não for maior, não for além da justiça exercida pelos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Então, uma vez que retornar bem com o mal é diabólico. Uma pessoa que recebe o bem e devolve com o mal, isso é diabólico. Retornar o bem com o bem, ou seja, eu recebo o bem e eu devolvo o bem, é humano. Agora, retornar o mal, ou seja, eu recebi mal, eu fui prejudicado, eu fui perseguido, eu fui caluniado, mentiram ao meu respeito, pisaram no meu calo, me fizeram de gato e sapato, me humilharam. Mas mesmo assim, eu oro por ele, eu estendo a mão, eu devolvo o mal que eu recebo com o bem, isso é divino, segundo Plummer. Então Jesus continua e diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Então, nós precisamos lembrar quem eram os publicanos. Mateus, inclusive, era um publicano, um coletor de impostos. Os publicanos eram geralmente romanos, alguns judeus também, que eram coletores de impostos. E eles coletavam esse imposto para o Império Romano. Geralmente eles eram corruptos, ou seja, eles ganhavam dinheiro além, extorquindo o povo. E Mateus provavelmente era um desses publicanos. Zaqueu, também era lá um cara que extorquia. Então, estes eram considerados pelos judeus mais ortodoxos como sendo traidores. Eles eram considerados como traíra. Porque eles estavam tirando dinheiro, estavam tirando recurso do povo de Deus, do povo de Israel, para dar para os pagãos, os gentios. Eles tinham fama de corruptos, eles estavam geralmente associados com prostitutas,
E nenhum judeu desejava ser amigo de um publicano. Era um amigo que você não queria nem saber dessa pessoa, ficava longe. Por quê? Porque eles tinham medo de ser contaminado espiritualmente, medo de pegar mal, né, na sociedade. O cara é amigo de publicano. Então até os fariseus, quando querem falar mal de Jesus, o xingamento da época era falar que Jesus estava sentado com prostitutas e publicanos. Jesus está comendo e bebendo, está sentado na mesa, numa roda tem um monte de publicano, tem até algumas prostitutas ali. Era o tipo de xingamento. Mas Jesus, quando faz isso, Jesus desejava ensiná-los, desejava levar até eles a graça e a misericórdia do Senhor. Então, Jesus, quando afirma isso, afirma que até mesmo os publicanos eram capazes de amar aqueles que os amavam, porque isso não tem esforço nenhum. Não existe dificuldade nenhuma em respeitar e em amar quem te ama. Os publicanos faziam isso. E a verdade é que existem pessoas que são fáceis da gente amar. Tem pessoa que a gente gosta de graça. Mas que recompensa isso traz? Não significa que não devemos amá-las. Mas Jesus afirma categoricamente que não existe recompensa para esse tipo de amor. E é interessante que Lucas vai registrar isso naquilo que alguns vão chamar de sermão da planície. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 32 a 35, Jesus fala: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Lucas está registrando o mesmo sermão de Jesus. E como eu expliquei anteriormente, é provável que Jesus tenha pregado esse sermão, o Sermão do Monte, várias vezes, para públicos diferentes, em locais diferentes, e as diferenças que nós encontramos entre o registro de Mateus e o registro de Lucas, provavelmente porque Jesus talvez tenha se estendido um pouco a mais naquela ocasião, do que na ocasião que Mateus registrou. E também tem a questão de Mateus e Lucas focarem em determinados pontos do sermão. Mas o cerne da mensagem, o principal da mensagem é o mesmo. Então é importante destacar que existem recompensas a serem entregues no porvir. E aqui no Sermão do Monte, Jesus fala sobre recompensas. E existem recompensas nos céus. Mateus capítulo 6 é muito interessante. Jesus fala que os hipócritas, nós vamos ter, nos próximos domingos, nós vamos falar sobre os hipócritas. Eles jejuavam, eles oravam e eles faziam caridade, mas eles eram hipócritas. E Jesus vai dizer que porque eles faziam com hipocrisia, eles já tinham recebido a recompensa deles. Aquele que jejuava para se mostrar para os outros, já tinha recebido a recompensa. Ele não vai receber recompensa nenhuma depois. Aquele que ficava orando para se mostrar mais espiritual para os outros, também já recebeu a recompensa dele era o elogio do povo. Nossa, como fulano é espiritual! Aqueles que faziam caridades e ficavam fazendo selfie, naquele tempo não tinha selfie, mas eles mandavam alguém anunciando, olha, fulano de tal entregou 50 cestas básicas. A recompensa deles, Jesus fala que já foi ganha, eles já receberam a recompensa, que é o elogio. Mas
Jesus vai dizer que aquele que ora no secreto, que aquele que jejua no secreto e aquele que faz caridade no secreto será recompensado pelo Pai, que vê tudo. Amar os inimigos é acumular tesouro no céu. Em Mateus capítulo 5, verso 47, Jesus continua a sua explanação e diz: E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Nossas atitudes devem ir além daquelas praticadas pelos pagãos. Nós precisamos lembrar que era comum eles se saudarem, shalom. Hoje seriam paz do Senhor, graça e paz. E Jesus está dizendo aqui, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês vão estar fazendo demais? Ou seja, o foco da mensagem é, você tem que ir além dos seus irmãos, dos seus amigos, do seu círculo. Porque isso o pagão também faz, o mundo também faz. Nosso amor deve ir além, deve ser maior, deve ser mais extensivo e mais alto do que o amor pregado e vivenciado pela cultura desse mundo. Por fim, Jesus vai concluir o capítulo 5 do Sermão do Monte, e a quinta verdade desse texto é que o objetivo da jornada cristã é alcançarmos a perfeição do Pai. Jesus encerra esse trecho da mensagem dizendo assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Então, a quinta verdade é, o alvo, o objetivo da nossa jornada é alcançarmos a perfeição do Pai. Alguns comentaristas vão dizer que esse verso aqui, ele se encaixa apenas no relacionamento entre eu e o meu inimigo. E eles não estão errados. Mas eu acredito, e fico com outros comentaristas que vão na ideia de Ricardo, por exemplo, de que esse verso aqui ele fecha com chave de ouro desde o versículo 21, onde Jesus começa a dizer: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Então, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Ou seja, o que Jesus está propondo aqui para os seus discípulos é: sejam perfeitos. Procurem a perfeição, procurem a santidade, procurem caminhar nesse caminho que eu estou mostrando para vocês. Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem, porque o Pai amou os seus inimigos. Eu dei a vida pelos meus inimigos. Eu orei por aqueles que me crucificaram. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Se somos filhos de Deus, os filhos de Deus eles devem procurar se conformar ao caráter do Pai. Concluindo, aplicando para a nossa vida. O amor aos inimigos revela que somos filhos do Pai. Queridos, você é filho de Deus? Você foi adotado na família de Deus? Você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e agora você faz parte da grande família de Deus. Então, entenda de uma vez por todas que não é a Bíblia que você carrega embaixo do braço que mostra que você é filho de Deus. Não é a roupa que você usa que mostra que você é filho de Deus ou que você é filha de Deus. Não é a quantidade de atividades que você faz na igreja ou que você faz na sociedade que mostram que você é filho, que você é filha de Deus. O que mostra, o que revela a nossa filiação de Deus é o amor que nós temos para os nossos inimigos, um amor prático, não apenas intelectual, não apenas sentimental, mas principalmente um amor
prático, um amor capaz de dar sem esperar nada em troca. Um amor capaz de se entregar em amor aos inimigos. O amor aos inimigos revela se somos filhos de Deus. E talvez você fale assim, Fernando, eu não estou agindo assim, eu tenho dificuldades em amar aquelas pessoas que pisam no meu calo, que se aproveitam da minha bondade, que se aproveitam de mim, eu tenho dificuldade. Você, como filho de Deus, você recebeu um novo coração. Esse novo coração é um coração quebrantado e é um coração ensinável. Então, diante dessa palavra, eu e você somos chamados a nos conformar ao caráter do Pai. Nós somos chamados a viver de acordo com o caráter do Pai. O Pai, o nosso Pai, aquele que nos adotou, que nos amou antes de qualquer coisa boa ou má que nós fizemos. Ele nos amou, ele nos adotou em sua família, demonstrou o seu amor de forma perfeita por nós. Nos diz que devemos amar nossos inimigos, que devemos orar pelos nossos inimigos, que devemos ajudar nossos inimigos. Então, esse amor revela que somos filhos e filhas de Deus. Então, devemos cultivar esse amor. Mesmo que nós não tenhamos sentimento, mesmo que nós não tenhamos vontade, devemos cultivar esse amor pelos nossos inimigos. Em segundo, amar os inimigos é ir na contramão do mundo. É muito fácil amar quem ama a gente. É muito fácil. Difícil é você amar quem não te ama. Difícil é você amar quem não demonstra nenhum tipo de amor por você. Pelo contrário, pisa no teu calo. Mas Jesus está dizendo que recompensa você vai ter. A nossa recompensa não é ter um carro melhor, não é ter uma casa melhor, não é ter um salário melhor, não é ir viajar. Se você está pensando isso, você está esperando isso de Jesus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. E você não conheceu Jesus ainda. Você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o Evangelho. A nossa recompensa, a nossa esperança, o nosso galardão não está nessa terra, não está nesse mundo, mas está nos céus. De forma que amar os inimigos é ajuntar tesouros no céu. Lá no capítulo 6, Jesus vai dizer, não ajuntem tesouro nessa terra, ajuntem tesouros no céu. E a gente fica pensando, como ajuntar tesouro no céu? Uma das formas de ajuntarmos tesouro no céu é andarmos na contramão do mundo e amarmos nossos inimigos. Porque pode ser que com esse amor, os nossos inimigos se tornem nossos amigos. E pode ser que com esse amor, os nossos inimigos, que são inimigos de Deus, se tornem amigos de Deus, se tornem filhos de Deus. Por fim, nosso alvo na vida cristã, nosso maior objetivo deve ser cada dia mais parecido com Jesus. E aí a pergunta que fica para mim, a pergunta que fica para você é: nós estamos buscando esse alvo, esse alvo ele é bem claro para nós, ser parecido com Jesus. Ou a gente quer ser parecido com outras pessoas. Não que seja errado sermos parecidos com pessoas que nos inspiram, mas o nosso alvo é ser parecido com Jesus, é amar como Jesus amou, é se entregar como Jesus se entregou. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Que o Senhor nos ajude a viver como aqueles que foram batizados em nome da Trindade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por cada um de nós. Obrigado. Louvamos a Ti e Te agradecemos pelo Teu grande amor. Obrigado, Jesus, por amarmos e se entregarmos por nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos mostrarmos essa verdade. Nos ajude a tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração,
em nome de Jesus. Amém.